Madrona Talks. Oi, eu sou a Luciana Renoir e esse é o programa de estreia do Madrona Talks, uma conversa transparente sobre os assuntos de interesse do país e da sociedade sob o ponto de vista jurídico. Para a nossa primeira entrevista, a gente trouxe um convidado muito especial, o ministro Nelson Jobim, que já foi presidente do STF, já foi ministro da Defesa e hoje trabalha na iniciativa privada como responsável pelas relações institucionais do Banco BTG Pactual. Ministro, obrigada por aceitar nosso convite. Fala você. Ministro, como é que o senhor vê essa crise institucional de poderes interferindo uns nos outros atualmente? E o senhor vê alguma solução para isso? Não, solução há. Não é propriamente uma crise institucional. Há uma certa disfuncionalidade na Câmara, na área política, porque se introduziu uma variável nova, que é o ódio, e aí você inviabiliza que os mecanismos políticos de solução de controvérsias se resolvam. E aí você acaba levando isso para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal vem a ser provocado para fazer essa intervenção, acaba intervindo e cria-se uma dissonância. Então eu creio que agora, nesse período todo, nós já aprendemos esse problema, ou seja, o próprio Supremo já percebeu isso, há um discurso do ministro Toffoli no sentido do presidente do tribunal, no sentido de haver uma retração, uma redução desse tipo de situação, no sentido de possibilitar que a área política possa resolver os seus conflitos. E eu creio que as coisas acabam se modificando e politicamente nós vamos ter um fenômeno, em termos de dia 1º de fevereiro, a posse de todos os deputados e senadores, dia 1º de fevereiro elege-se o presidente do Senado, dia 2 o presidente da Câmara. Vamos ter um período que vai se estender pelo Carnaval, que é o período que nós chamamos politicamente a euforia dos eleitos e a catarse dos derrotados. Então não deve acontecer muita coisa nesse período, para depois começar a lucidez política e os entendimentos que serão feitos a partir de março. Ministro, o senhor acha possível mudar a Constituição brasileira de forma a simplificar ou modernizar a Constituição? O senhor acha que isso é necessário? É uma discussão que vem aparecendo cada vez mais. É possível e é conveniente. Eu tenho chamado isso de lipoaspiração. Ou seja, você tem uma Constituição ampla e tem parte da Constituição, não é a grande parte, mas uma parte da Constituição, ela seria normas infraconstitucionais, ou seja, seriam normas que poderiam ser decididas na lei ordinária ou lei complementar. No entanto, em 88, havia uma grande desconfiança em relação ao Executivo, então a Constituição cresceu muito. Bem, e o que parece mais conveniente? O fato de ter crescido a Constituição autorizou uma maior intervenção do Poder Judiciário, do Supremo Tribunal Federal, porque vocês têm uma parte não constitucional, você vota constitucional dentro da Constituição, você vota uma lei ordinária, a função do tribunal é examinar a compatibilidade dessa nova lei. Como as crises políticas, os problemas políticos não se resolvem aqui, o derrotado aqui acaba indo para o Supremo, suscitando a inconstitucionalidade, etc. Ora, se você estabelecer, e não é difícil, fazer um determinado conjunto de normas constitucionais de hoje, você levar para as disposições transitórias e estabelecer que essas leis, que essas normas continuarão vigindo até que vote-se a lei complementar ou a lei ordinária correspondente, que substitua essas normas, você reduz, digamos, o problema da intervenção do Supremo. E aí você reassume o Poder Executivo, o Poder Legislativo, a capacidade da formulação de políticas públicas, porque essas leis novas serão leis substitutivas de normas infraconstitucionais decididas pela própria reforma constitucional. E aí você não terá intervenção do Poder Legislativo para discutir ICMS na origem do destino, a reforma tributária. A reforma tributária pode ser feita com menos complicação, porque aí você não está mexendo na Constituição, você está mexendo nas normas infraconstitucionais do sistema tributário que foram jogadas. É evidente que ficaria lá no texto permanente os direitos, as garantias individuais, as garantias do contribuinte, o princípio da anualidade, etc. O Supremo está muito abarrotado de pedidos de todas as espécies. Porque desapareceu, por uma série de circunstâncias disfuncionais da Câmara de Deputados, pela circunstância de que as lideranças partidárias perderam, desde 2005, perderam a capacidade de gestão de suas bancadas,
passou o governo a ser jogado a negociar no varejo. E aí você, para negociar no varejo, você tem que trabalhar com 513 deputados. Antes você trabalhava com 10, 15 líderes partidários que representavam 80% da sua bancada. Esse mecanismo desapareceu, precisa ser retomado, para você voltar a ter uma consistência nas ações e nas negociações políticas que o governo deva fazer. E falando um pouco de negociações políticas e da dificuldade que a gente está tendo na aprovação da reforma da Previdência, o senhor acha que é possível realizar essa reforma combatendo um pouco o corporativismo ou focando em alguns pontos principais? Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, vamos deixar bem claro que a reforma da Previdência estava aprovada, praticamente aprovada, não fora a denúncia feita pelo Procurador-Geral da República de então, que criou uma dificuldade para o presidente Temer e decorreu daquela gravação, aquela história da gravação do diálogo com o Joesley. Bem, restará a esse governo uma opção, um novo governo, uma opção. Ou ele prossegue na votação da emenda constitucional que está em discussão já na Câmara e já está mais avançada, ou ele desiste disso e envia uma emenda. É uma decisão política, uma nova emenda. A inconveniência de uma nova emenda é que você, oferecendo a nova emenda, você reabre todo aquele momento da catarse, o momento que você faz o debate com as corporações, aquela gritaria, mãe, fulano, beltrano, etc., e você consome pelo menos 90 dias ou 60 dias nessa história. Esse momento de catarse já ocorreu no projeto Temer. E outra coisa, eu tenho feito alguns contatos, algumas conversas, todo mundo diz o seguinte: não, é fundamental a reforma da Previdência, e no sentido fiscal. Agora, se você vai perguntar qual é a reforma da Previdência, não sabe. Só sabe que tem que haver uma reforma da Previdência. Então aprova essa. Poderá o governo decidir, vamos aprovar essa, e depois fazer as modificações, os ajustamentos que forem necessários, e aí você dá ao mercado, ao setor dos investidores, um horizonte futuro de previsibilidade. Eles prefixam as alterações que vêm de lá e aí as coisas podem andar. Então é uma questão de optar. Ou vão reabrir o debate, que eu acho difícil, é uma coisa complicada, ou vão deverá continuar. Isso aí é uma decisão a ser tomada pelo governo. Muito bem. E falando um pouco sobre o novo governo, qual é a sua expectativa? O senhor está surpreso, otimista, pessimista? Veja bem, o novo governo tem 3 conjuntos. O primeiro conjunto é o conjunto da área econômica, presidida pelo Paulo Guedes, que fez lá um grupo importante de assessores e tem condições de formulação. Depois você tem um grupo dos militares. Os militares é um grupo coeso, absolutamente coeso. E depois tem um grupo que seria o grupo político, propriamente dito, que deveria ser conduzido, ou será conduzido, pelo Onyx Lorenzon, que agora mudou de nome, chamando-se passando de Onyx Lorenzon. Meu tempo era Onyx. Eu fui colega dele lá no Rio Grande do Sul, etc. Eu continuo chamando de Onyx. Então, o presidente da República vai ter que ser o maestro desse conjunto, porque não deve, pelo menos no meu ponto de vista, não deve o presidente entrar direto nessas negociações. As negociações têm que ser feitas por alguém que possa ser substituído. Se der um problema, substitui e resolve a crise. E não é o caso de se botar o presidente da República fazer esse tipo de coisa. Então, há possibilidade de haver um entendimento evidente de que o governo, por hora, negocia com as chamadas bancadas temáticas. As bancadas temáticas são um fato, é uma realidade, logo tem que conversar com elas, mas não pode desprezar os partidos políticos, porque regimentalmente na Câmara, quem opera são os partidos políticos. Quem tem gestão da sessão são os líderes partidários. Então, tem que haver também uma negociação com os partidos políticos para essas reformas. E lembra bem de que as temas das bancadas são coisas muito específicas. A bancada, por exemplo, agropecuária ou ruralista, que tem lá 200 integrantes, qual é digamos, a coesão dessa bancada em relação à reforma da Previdência? Talvez um único tema lá, a contribuição do Fundo Rural, que interessaria a área, o setor, mas o resto não interessa nada. Lógico. Então tem que haver uma negociação, não pode desconsiderar essas bancadas temáticas. A mesma coisa que essas bancadas evangélicas. A bancada evangélica, o tema da bancada evangélica é costumes. Uma posição conservadora em relação a costumes. Problemas de gays, tratamento de aborto, etc, etc. Mas qual é a consistência dessa bancada para ter uma posição sobre a reforma tributária, por exemplo? Não, nenhuma. Lógico. Então tem que negociar com partidos também e fundamentalmente. Mas é uma tática que o presidente eleito não está
Parecendo adotar, né? Ele está querendo fazer negociações diretas. Ele está fazendo a negociação exclusiva. Agora, se ficar exclusivamente com as bancadas temáticas, vai ter problema. Porque ele precisa de estabelecer uma consistência. E lembra o seguinte, qualquer decisão na Câmara, por uma lei ordinária, precisa ter, no mínimo, 257 deputados presentes. Uhum. A maioria política obtida pelo digamos, os partidos e os deputados que compõem o governo e que pelo menos negociaram até agora, ainda vai aumentar seguramente, mas são 230. Não tem, vai precisar do voto dos independentes, você vai ter uma oposição aguerrida, uma oposição de 150 membros, é uma oposição que tem uma característica, ela sabe fazer oposição. Exatamente, é o que eles fazem muito bem, né? E aí dizia o doutor Ulisses, eu aprendi com ele isso, que se você tem uma sessão complicada, e que vai levar essa sessão, e tem uma votação complicada, o que fazia o doutor Ulisses era empurrar a sessão para diante. E ele dizia o seguinte, em relação aos aliados, a oposição faz isso, empurra a sessão para frente, chega uma hora da sessão, ou uma hora da manhã, meia-noite, em que os velhos estão com fome e os novos querem ver as namoradas. E aí a sessão cai. Entendeu? E aí você não vota. Entendi. Ou se votar, perde. Então aí se o governo percebe que a sua grande base de apoio saiu e foi ver a namorada ou foi jantar, o que acontece? Vai ter que derrubar a sessão. Aí o governo é que não vai deixar votar porque não tem maioria. Então tem que ter uma sensibilidade epidérmica da condução desse assunto, inclusive dos entendimentos políticos que possam fazer com esses grupos todos. E lembrem-se que para uma lei ordinária precisa a maioria de sim e não numa sessão que possa votar, que são 257 membros, embora desses 257 você pode ter um grupo que se abstenha, esses não são considerados para efeito aprovação, mas são considerados para efeito quórum, e a reforma constitucional precisa 308 na Câmara, e a lei complementar 257. Então tem que haver um skill, uma pele política para tentar fazer essa negociação, que é possível fazer. Hoje se fala muito que o Congresso se renovou, que a Câmara foi uma renovação absoluta e tal. Agora, se você colocar uma lente para examinar o que se chama renovação, você vai verificar que tem dois grupos, os estreantes e os não estreantes. Vamos começar pelos não estreantes. Os não estreantes são quem? Os deputados que foram reeleitos, os candidatos que foram reeleitos. São 248. Depois tem um personagem que não era deputado, mas era deputado estadual e vereador, e foi eleito. Nós podemos chamar isso de renovação ou uma mera mudança. E depois ainda você tem, dentro desse conjunto, os chefes de poder executivo, os ex-prefeitos e os secretários de governo. Nós podemos chamar isso de não estreantes? Não são não estreantes, mas são o quê? São políticos já. Então, dos estreantes, você tem os reeleitos, os senadores que resolveram ser candidatos a deputado, a senado, e foram eleitos, 3 deles, e tem ainda os ex-deputados estaduais e vereadores que acabaram sendo eleitos. Esses não são estreantes. E tem os ex-deputados federais que foram candidatos. Agora, se você disser não estreantes, é aquele que não era da Câmara. É muito pouca gente. E aí você vai verificar, mas veja bem, dos não estreantes, tu tem um conjunto que é ex-vereador e deputado estadual. São novos na política? Não. Se você olhar o terceiro conjunto, o subconjunto dentro dos não estreantes, ou na melhor dos estreantes, você vai ter lá os prefeitos municipais que foram eleitos, secretários do município, secretários estaduais. Não dá para dizer que sejam novos na política. Lógico. Eles estão mudando de patamar só. Depois você tem uma categoria que você pode rir, mas são a categoria das dinastias políticas, que são os filhos de ex-governadores, os filhos de deputados, que estão substituindo os pais. Sobrenomes famosos da política, são 29 que foram eleitos. Novos, estrito sensu, ou seja, aqueles que não tinham atividade política prévia, são 80 e poucos. Ou seja, tem 17% de novos no conjunto. Então, vamos com calma em você dizer que foi uma grande renovação. Se falou numa grande renovação, por quê? E aqui vem o problema. Os grandes parlamentares que conheciam o mecanismo acabaram sendo reeleitos. Uns não foram reeleitos, outros foram candidatos ao Senado e não foram eleitos, é o caso do Mírio Teixeira, que é um grande deputado,
E acabou se candidatando ao Senado do Rio e não se elegeu no Senado. O Mendoncinha, por exemplo, Mendonça Filho, foi governador, foi candidato, era deputado, foi candidato ao Senado, não se elegeu. E teve, por exemplo, um deputados históricos aqui de São Paulo, Arnaldo Faria de Sá, não foi reeleito. Então você teve digamos, uma substituição da massa de deputados que eram operantes na Câmara. Isso tudo tem que ser examinado claramente com o governo e ele tem que avaliar, porque uma coisa é certa, em política você não escolhe interlocutor. O interlocutor é o que está aí, é o que está na mesa. Estão na mesa quem? Os deputados que foram eleitos. E aí você tem que estabelecer, fazer um levantamento muito claro. Esse negócio das bancadas temáticas, você olhando a composição das bancadas temáticas, vai verificar que chegam a 1.000 e poucos deputados. Eu fiz esse balanço, 800 e tanto a 1.000. Por quê? Porque um deputado pode ser membro da bancada A e da bancada B. Ele não tem impedimento de participar de todas as bancadas. Aí participa da bancada da evangélica, mas pode participar da bancada da bala. E pode participar também da bancada agropecuária, porque os interesses não se confundem. Lógico. Os objetivos, então, não tem problema. Além do mais, esses deputados, parte deles são já da base de apoio do governo. Então não dá para trabalhar muito com a visão de que a bancada evangélica ou a bancada tal vai apoiar consistentemente o governo nas questões que não estão vinculadas. Por exemplo, na bancada evangélica, a questão de costumes. Os evangélicos vão trabalhar dos costumes. E o que o governo tem que fazer é exatamente mapear isso tudo para a negociação política que tem que ocorrer durante todo o período de votação. Então a gente vai ter aí um ano de novidades. Nós vamos ter uma clareza disso nos até 6 meses. E o governo também deveria, no meu ponto de vista, ter também, não deixar que a pauta da Câmara e do Congresso seja única. Pauta única dá problema. Vamos discutir só Previdência. Não dá certo. Então, pode ir já o próprio ministro da Fazenda, o ministro da Economia, sei lá como for, o Paulo Guedes já está anunciando, por exemplo, nos jornais, que quer fazer uma desvinculação de receitas. Isso é interessante. Tudo que é governador e prefeito está de olho nisso. Isso não atrapalha um pouco a gestão? Claro, mas aí... Agora, se você colocar essa emenda, os governadores vão topar. Se os governadores toparem, os deputados vão topar. Por quê? Porque você está anunciando para eles que a formulação da política pública e os investimentos públicos e orçamento estão abertos. Hoje você tem um mínimo de despesas chamadas discricionárias, investimentos discricionários, que é 3% ou 6%. Tem alguns estados, como o Rio Grande do Sul, por exemplo, que as despesas obrigatórias superam 100% do orçamento. Mas isso não atrapalha a responsabilidade fiscal, que é o grande mote? Ajuda. Não atrapalha. Não atrapalha porque é desvinculação, isso é uma coisa. A lei de responsabilidade fiscal fixa linhas de limites de despesa. Então, se o presidente, se o governador não pode ir a 100% do orçamento, da receita corrente líquida, ou de orçamento, vamos falar em linhas gerais, não pode chegar nesse limite com a despesa de funcionários, você tem uma barreira para aumento de funcionários e com a barreira do aumento das despesas de funcionários você abre espaço para 40% da despesa. É o que acontece também com a Previdência dos Estados. Ou seja, aqueles fundos de Previdência dos Estados estão todos com problema. Lógico. E com problemas que foram criados com o tempo. Os fundos de Previdência dos Estados calculavam, por exemplo, que na aposentadoria, ou melhor, na pensão, a viúva recebesse 60% do valor. Mas depois o Supremo Tribunal lá atrás entendeu que tinha que ser a mesma coisa. Aí você fez um cálculo atuarial para responder a 60% do conjunto de mortes, dos beneficiários, dos acionistas, enfim, dos contribuidores. Aí, quando morresse, reduzido para 60%. Aí eles criam uma despesa de mais 40%. Pronto, complicou tudo. Então essas coisas todas têm que ser olhadas com os pés no chão. É um pouco da interferência dos poderes que a gente estava falando no começo da entrevista. Claro, e agora se você conseguir reduzir, e há um discurso importante do presidente Dias Toffoli, no sentido que o Poder Judiciário tem que ser mais contido, digamos, reduzir a sua capacidade de interferência. E já temos aí, nesse caso do indulto, por exemplo, em que o ministro relator deu a liminar, resolveu na liminar fazer um mundo de desenhos novos, como se estivesse legislando. Exato. Vê que houve uma reação. Já tem 2 votos favoráveis só à posição do relator e tem 6 votos contrários ao relator, o que mostra que já
Diz, olha, isso aí é problema do Executivo, não nos meter nisso. Porque isso leva ao desgaste do próprio tribunal. Entendi. E agora, estando na iniciativa privada, a mensagem é otimista, então? Dá para falar em mensagem otimista ou pessimista? O fato é o seguinte, quer ser ou não enfrentar o problema do país. Se você tem um certo nível de responsabilidade com o problema do país, você vai dizer, não, eu não quero saber desse governo, porque esse governo, afinal, é o governo que está aí. E se não ajudar, nós vamos entrar num buraco. A oposição deseja isso, porque se a oposição conseguir um insucesso desse governo, evidentemente que será um grande ator para a eleição de 2022. Então está na hora da gente desvincular um pouco a economia da política. O nosso problema grande não é o problema de economia em si, é o problema fiscal. Porque economia, o governo Temer teve muito sucesso com o problema econômico. Você está com inflação controlada, você está com a variação da taxa de câmbio, varia em momentos especulatórios, mas se estabiliza. Você tem reservas internacionais importantes, tem grandes reservas internacionais, ou seja, nesse aspecto também, o nosso problema é o problema fiscal. E se você conseguir dar um horizonte de uma reforma da Previdência que dê a tranquilidade, porque veja bem, a questão do mercado é a prefixação do risco futuro. E se você tem uma reforma já posta, ele pode prefixar aquilo e fazer os investimentos, envolve na taxa de juros. A taxa de juros caiu enormemente. Ou seja, o governo Temer teve sucesso nisso. Tomou decisões e aprovou legislação importante, a lei do teto, a reforma trabalhista, que mudou as relações e acelerou o problema. Tem lá agora essa alteração da lei de telecomunicações, tem uma alteração que está se fazendo, estão negociando aí com o problema de licenças ambientais, que tem esbarrado muito nos investimentos. Então tem um ambiente positivo nesse sentido. E aí o problema é o seguinte, precisa o país? Precisa. Quem é que pode fazer? Quem pode fazer? O governo foi eleito. O país aguenta mais 4 anos para depois você eleger aquilo que você acha bom e para fazer? Não vai. Não dá tempo para esperar. Então vamos ajudar e pronto. Muito bem. Questão pragmática. Muito bem, ministro. Olha, foi um prazer tê-lo aqui conosco e espero que a gente tenha a oportunidade de ter outras conversas como essa. Obrigado, você é muito simpático. Prazer, obrigada. Obrigado. Toda semana você vai conferir uma nova entrevista do Madrona Talks aqui no nosso canal. Até lá!